A sombra de Lisandra. Lisandra cresceu em uma vila esquecida, onde as mulheres carregavam séculos de opressão como correntes invisíveis. Apesar do fardo, havia uma tradição peculiar na região. Uma vez por ano, ao nascer da terceira lua cheia de novembro, todas as mulheres se reuniam em torno de um lago negro, conhecido como Espelho do Silêncio. Diziam que o lago guardava um segredo, um poder ancestral que despertava apenas para aquelas que ousavam confrontar os seus medos. Desde pequena, Lisandra ouvia os sussurros sobre o lago, mas ninguém lhe contava a verdade. As mais velhas falavam em enigmas, mencionando uma sombra que habitava as águas, pronta para testar quem quisesse desafiá-la. Aos 21 anos, cansada das regras impostas por um conselho formado apenas por homens, Lisandra decidiu que era hora de descobrir o que o lago realmente guardava. Na noite marcada, vestiu-se com um manto vermelho, um gesto de desafio, pois na vila o vermelho era reservado apenas para os líderes do conselho. As outras mulheres a olharam com cautela, mas não a impediram. Ao chegar ao lago, Lisandra sentiu o ar pesar, como se a própria terra segurasse a respiração. Ela se aproximou da margem. A água negra como tinta parecia pulsar, refletindo apenas a lua e não as estrelas. Foi então que aconteceu. No centro do lago emergiu uma figura. Não era o reflexo dela, mas algo maior, mais antigo e envolto em sombras. A criatura tinha a forma de uma mulher, mas seus olhos brilhavam como faróis dourados. Quem ousa me chamar? Perguntou a sombra, sua voz reverberando como trovões distantes. Sou Lisandra. Quero entender por que o mundo nos prende, por que nossas vozes são silenciadas. A sombra sorriu, revelando dentes pontiagudos, e estendeu a mão. Todo poder tem um preço, Lisandra. Você está disposta a pagar? Sem hesitar, Lisandra segurou a mão da criatura. No instante em que o fez, sentiu uma corrente de memórias invadirem sua mente. Viu mulheres queimadas em fogueiras, outras lutando nas ruas, e algumas sussurrando ideias proibidas em porões escuros. A dor e a coragem dessas mulheres a inundaram, mas junto com elas veio algo muito mais. Uma força avassaladora. Quando Lisandra abriu os olhos, a sombra havia desaparecido, mas algo nela havia mudado. Sua pele brilhava levemente, e ao voltar para a vila, percebeu que sua voz era ouvida de maneira diferente. Quando falava, as palavras pareciam ressoar no coração das pessoas, como se uma força invisível as obrigasse a escutar. Nas semanas seguintes, Lisandra começou a liderar encontros na Praça Central, questionando as regras que oprimiam as mulheres. Ao início, o conselho tentou silenciá-la, mas quanto mais se opunhavam, mais as mulheres da vila se uniam a ela. Foi então que o inesperado aconteceu. Os homens do conselho começaram a desaparecer, um por um, sumiam sem deixar rastros, até que restou apenas o líder, um homem chamado Gregório. Desesperado, ele confrontou Lisandra no meio da praça. O que você fez? Onde estão eles? Lisandra, agora cercada por dezenas de mulheres, sorriu com serenidade. Não sou eu quem os levou, Gregório. É o próprio passado que os consome. Naquela noite, Gregório foi visto pela última vez. Alguns dizem que ele foi puxado para o espelho do silêncio por mãos invisíveis, mas ninguém teve coragem de se aproximar do lago para confirmar. Com o tempo, a vila mudou. As mulheres começaram a governar juntas, cada decisão sendo discutida em igualdade. O lago, no entanto, continuava lá, tão negro e misterioso quanto antes. Lisandra sabia o poder que carregava era tanto quanto a maldição, mas aceitava sua responsabilidade. E sempre que o vento soprava forte à noite, ela podia ouvir o sussurro vindo do lago. A luta nunca termina.